Olá, amigos do Grupo de Estudo dos Fundamentos da Doutrina Espírita. Estamos mais uma vez reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos com o assunto de hoje, Gênese e Evolução Material, a formação da Terra e dos seres vivos. Quando nós observamos os livros sagrados, mais particularmente no Antigo Testamento da Bíblia, vemos que a primeira obra escrita por Moisés, o primeiro livro, tem o nome de Gênesis, uma palavra de origem grega que significa origem e que vem falar a respeito da formação do mundo e da vida na Terra. Anos depois, a última obra básica da codificação, escrita por Kardec, teria como título A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, sendo que a primeira parte desta obra vem tratar do mesmo assunto que foi o objeto de estudo de Moisés, falando a respeito da formação do céu, da terra, das montanhas, das plantas e dos animais, até a chegada dos homens. Ora, embora existam divergências em relação à contagem do tempo, claro, nós não podemos falar em dias de 24 horas para a criação do céu, da terra, das estrelas, das plantas e dos animais. Devemos entender como períodos mais longos, em que o nome dia é apenas uma referência de que o tempo está passando. Se tivermos esse cuidado na análise da obra que fala sobre a formação da Terra, então não haverá divergência, muito pelo contrário. Tudo aquilo que foi escrito por Moisés estará coerente com o que foi descoberto pela ciência a respeito da formação do nosso mundo e da sua habitação posterior. No século XX, mais especificamente nos anos 80, um astrônomo chamado Carl Sagan fez uma proposta. Já que para nós é muito difícil compreendermos o calendário da formação do universo, porque trata de períodos muito longos, com números que para nós não fazem nenhum sentido, números muito longos de milhões, bilhões de anos. Então, Carl Sagan, para tornar um pouco mais popular a visão e facilitar a compreensão sobre a formação do universo até o surgimento da vida na Terra e os tempos modernos, fez uma proposta, então, numa série chamada Cosmos. Ele propôs que toda a história do universo fosse compactada em um calendário de um ano. Assim, nós temos 13,8 bilhões de anos na história do universo, segundo a nossa ciência consegue estimar. E assim ele colocou esses 13 bilhões e 800 milhões de anos divididos pelos 365 dias de um calendário normal nosso. E a partir disso, diversas propostas são feitas para este que é o chamado calendário cósmico, que nos facilita então a compreensão do surgimento do universo e da vida em nosso planeta. Se nós observarmos então esta figura, veremos que se o universo tivesse sido criado no dia 1º de janeiro, que segundo a ciência se originou a partir de uma grande explosão de matéria e de energia, veríamos então que o nosso planeta, o planeta Terra, teria sido criado apenas no mês de setembro, demonstrando então quanto tempo passou o universo sem que a nossa casa de fato viesse a existir. E depois, nessa equivalência, no mês de outubro, a atmosfera da Terra começaria a ficar saturada de oxigênio através do trabalho das plantas, pela fotossíntese. Em novembro surgiriam plantas com núcleos e em dezembro apenas nós encontraríamos organismos pluricelulares. Nesta continuidade que nós observamos dessa figura, veremos que há então o mês de dezembro um pouco destacado, desde o dia 1º até o dia 31, colocando então os períodos ou equivalência em dias em que teriam surgido importantes fontes de vida. Assim, nós podemos observar que somente no dia 18 de dezembro surgiriam os vertebrados. No dia seguinte, dia 19 de dezembro, nessa escala, as plantas terrestres.
Dia 20, os peixes, 21, os insetos, 22, os anfíbios, no dia 23, os répteis, os dinossauros no dia 25, os mamíferos no dia 26, as aves no dia 27, 28 para as flores e no dia 30 de dezembro, uma grande extinção em massa desses seres, deixando que no último dia, o dia 31, nós pudéssemos então observar a evolução dos primatas até a formação dos seres humanos. Notemos então que o chamado homem moderno, nessa escala, surgiria apenas às 23 horas e 52 minutos do dia 31 de dezembro. E que toda a escala que nós conhecemos, sendo da história humana, isso estaria apenas no último minuto desse calendário cósmico. Então, é para que nós tenhamos uma noção aproximada daquilo que significa a nossa história em comparação à história do universo. Se o universo fosse um ano inteiro, a história da humanidade, tal qual nós conhecemos, preencheria apenas o último minuto do dia 31 de dezembro, uma fração muito pequena. Nesse sentido, eu convido a todos para, após assistir esse vídeo, que assistam os outros vídeos que foram colocados na nossa sala de aula do Google, porque teremos vídeos interessantes falando não a respeito do calendário cósmico apenas, mas também da formação da vida na Terra, o que é muito didático e muito importante. Dando sequência, então, vamos falar muito rapidamente sobre o histórico, tal qual a ciência nos mostra, de evolução da vida da Terra, porque isso trará grandes implicações para a compreensão da evolução do espírito. Ora, então, falando apenas em relação aos vertebrados, se nós considerarmos os peixes como os primeiros vertebrados que surgiram no ambiente aquático, ainda havia entre eles a necessidade da água para sustentar os seus corpos. Assim, eles não precisavam apresentar braços e pernas para poder se deslocar, apenas as nadadeiras, que gradualmente foram evoluindo até que em determinado instante, os anfíbios, que passam uma parte da sua vida, a fase larval, dentro da água na forma de girinos, depois podem ganhar a terra e já apresentam-se com pernas anteriores, as da frente, e posteriores, as de trás, podendo então andar no ambiente terrestre. E já apresentam também pulmões e respiração para poder obterem o oxigênio da atmosfera. Neste processo evolutivo, encontramos depois o surgimento dos répteis, que puderam ter uma vantagem evolutiva em relação aos anfíbios, porque este último grupo apresenta a necessidade de reprodução no meio aquático. Ainda precisam voltar para a água para se reproduzir, enquanto os répteis aprenderam a botar ovos. Isso teve continuidade também nos pássaros, que passaram também a ter os seus filhotes em ovos de casca calcária. Mas em relação aos mamíferos, nós já observamos uma diferença, que é a gestação, o desenvolvimento do feto dentro do corpo da mãe. Uma característica que passou também para os seres humanos, o que nos cataloga também como mamíferos, do ponto de vista orgânico, do ponto de vista dos nossos corpos. Mas uma diferença fundamental, que é a nossa postura, não mais quadrúpede, como os outros animais que andam sobre as quatro pernas, mas bípede, ou seja, que andam em duas pernas. E isso também foi fundamental para o desenvolvimento do nosso intelecto, do nosso cérebro. Observemos então como se deu a evolução do encéfalo, da estrutura que fica no interior da nossa caixa craniana, para observarmos um importante detalhe a respeito da evolução biológica e que permitiu depois a manifestação do espírito no ser humano. Quando nós observamos as estruturas cerebrais, digamos assim, de uma maneira muito simplificada e com pouca ciência, entre os diversos animais, nós verificamos que para peixes, para os anfíbios, como é o caso dos sapos, para os répteis, como é o caso dos crocodilos, e mesmo para os ratos, que representam os mamíferos quadrúpedes, nós observamos uma estrutura cerebral mais retilínea. Observem, por exemplo, o tamanho da estrutura amarela, que é a ponte, mas o nome não importa. Mas nós observamos que essa estrutura é proporcionalmente grande
nesses indivíduos quadrúpedes e bem pequena se comparado àquilo que nós observamos nos primatas, como os macacos de rabo, os macacos sem rabo e também os próprios seres humanos. É bem menor essa estrutura. E elas são estruturas importantes porque controlam a nossa chamada, as funções vitais para todos nós, como respiração, frequência cardíaca, enfim, as coisas que são necessárias para a nossa sobrevivência, as coisas mais básicas para garantir a nossa vida. Enquanto a estrutura avermelhada, ela representa o centro da inteligência, do pensamento, das ideias, da compreensão. Então nós observamos que realmente nos seres mais primitivos não há tanto desenvolvimento dessas estruturas, enquanto para o ser humano ela ocupa a maior parte, demonstrando então que evolutivamente as funções mais importantes para os organismos primitivos era exatamente a sua sobrevivência, a necessidade de controlar a sua respiração, a frequência cardíaca, a alimentação, enquanto isso para nós, seres humanos, já é algo que segue o seu automatismo e não ganha tanta importância quanto o desenvolvimento das ideias, dos pensamentos, enfim, do nosso intelecto. Isso não é apenas obra do acaso. Nós não temos aqui simplesmente uma evolução química, molecular, como pensam os cientistas. Nós estamos falando de um desenvolvimento biológico necessário para permitir a expressão, a manifestação do espírito, o ser inteligente, como nós vimos nos outros estudos, o ser pensante, aquele que tem ideias, aquele que é o pensamento, aquele que é a inteligência universal. Então, houve um trabalho paciente da natureza para que pudesse haver o desenvolvimento biológico das formas, saindo desde os oceanos, ganhando os continentes, ganhando as terras, até poder se desenvolver e se manifestar na forma humana, que foi a forma escolhida por Deus para a manifestação do Espírito. Então, uma vez que nós tenhamos uma breve noção a respeito do desenvolvimento material, que começou com as rochas, a água, o ar, que foram as primeiras estruturas formadas no nosso mundo, corroborando tanto o que diz a ciência, como aquilo que nos expressa Moisés, lá na Bíblia, no Antigo Testamento, que é o reino mineral. Depois disso, o desenvolvimento das plantas, que tinham que se sustentar no solo, tirar dele a água e, com isso, modificar a atmosfera, produzindo oxigênio pela fotossíntese, formando então o reino vegetal. E depois o surgimento da vida animal, que se alimenta das plantas, que retira o oxigênio do ar, que se alimenta da água, faz uso da água. E nesse processo de desenvolvimento dos animais, chegando até o estágio do ser humano, nós não encontramos isso mera casualidade. Isso não é obra do acaso. É uma inteligência muito perfeita que presidiu a todo este desenvolvimento e permitiu, portanto, há cerca de 10 mil anos, a manifestação do Espírito como ser inteligente da criação. E a respeito do surgimento e da evolução do Espírito, nós nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá e muito obrigado pela participação.